Olá a todos, sejam bem-vindos de volta. Este é mais um vídeo como complemento para a disciplina de raciocínio lógico e algoritmo. E na presente aula veremos os operadores aritméticos, relacionais e lógicos. Mas vale a pena destacar novamente que estes vídeos têm um caráter bem direto, bem direcionado, então ele é um conteúdo reproduzido de forma mais compacta do que seria uma aula normal, certo? Então vejam, na presente aula serão estudados os operadores aritméticos, relacionais e lógicos. E levando em consideração a aula anterior, a declaração de variáveis, por acaso, né, como exemplo, pode-se declarar duas variáveis aqui, variáveis x e y, certo? Na linha 7, estas variáveis estão declaradas, mas nenhuma atribuição foi feita a elas. E eu vou dizer que o usuário vai fornecer valores para x e y, e valores de números em ponto flutuante, certo? Números reais. Então vejam, x recebe o prompt, digite um número real para x. Vou copiar aqui esta linha, colar aqui embaixo, dizer que é y. Digite o número real para y. E aí, em seguida, vou mostrar na tela a soma de x mais y. Então, document.write a soma vale, dois pontos. E aqui eu vou colocar o valor da soma. Portanto, eu vou declarar uma variável que vai receber a resultante da soma. Soma x mais y. E eu vou concatenar no final desta frase aqui. Então vejam, vou digitar o número real para x, 5.1, certo? E um número real para y, 2.4, e mostrar na tela. A soma vale. E o que é isso que apareceu? Muito estranho, né? Apareceu 5.1 e 2.4. Se eu tivesse digitado 5 e 3, 53. E aí vejam, eu não estou fazendo a soma aritmética, não é verdade? Por quê? Porque este operador em JavaScript, ele representa duas operações diferentes. Uma soma entre números e uma concatenação entre strings, entre textos, entre caracteres. E é o seguinte, o prompt, ele retorna de fato um caractere. Ou seja, do jeito que o algoritmo está escrito aqui, eu estou fazendo a concatenação, que é exatamente o que foi exibido. Digitei 5, depois digitei 3, os dois caracteres foram concatenados e ficou 53. Se eu quiser ver o número de fato, eu preciso converter esse dado aqui para um número. Nesse caso, do que eu comentei, um número real. Passe float. Passe float. Passe float. Desta maneira eles estão convertidos para um número. Vamos executar novamente. Se eu digitar 5 e 3, a soma vale 8. Perfeito? Em sequência, vou declarar aqui uma variável para a subtração. Vou copiar essas duas linhas e substituir os valores. Subtração. Aí faz sentido não colocar acentuação nas variáveis, apesar do JavaScript permitir. Vale a pena não fazer isso porque muitas linguagens de programação não aceitam essa declaração com acentuações. Então vou fazer aqui a subtração dos valores e mostrar na tela também. Subtração. A subtração vale. Vou executar novamente. E aí colocar 5 e 3, certo? A soma vale 8. A subtração vale 2. Se eu quiser exibir de maneira mais interessante, né, quebrando a linha aqui, ó, no ar, e essa informação toda
estar na segunda linha aqui embaixo, basta eu colocar um BR bem aqui. Ou um BR bem aqui no final. Então, veja, vamos executar novamente. 5 e 3. Agora ficou visualmente mais elegante. Vou mostrar mais outro operador. O produto. var produto vezes produto o produto vale. É um vezes o outro. Né? 5 e 3. 5 mais 3, 5 menos 3, 5 vezes 3, certo? Aí a divisão, e em JavaScript sempre a divisão vai dar um número real, diferente de C, por exemplo, que não é. A divisão, certo? Divisão. A divisão vale, vamos executar novamente, 5 e 3. Aí vejam, coisa interessante, né? O JavaScript vai colocar essa quantidade de casas decimais disponíveis. Se eu quiser limitar, colocar somente em duas, é possível. Vem aqui, ó, divisão, e dou um to fixed. Entre os parênteses eu coloco a quantidade de casas decimais que eu quero. Então, ó, 5 e 3, agora eu tenho somente 4 casas decimais. Beleza. Próximo valor, próximo operador, é similar, mas se eu quiser pegar somente a parte inteira da divisão, porque é muito comum isso, eu querer somente a parte inteira da divisão, apenas deve-se realizar esta operação aqui. Ó. Divisão, vou botar divisão inteiro. Você faz um parse int na divisão, que vai converter aqui a resultante dessa divisão e pegar somente a parte inteira. Divisão, não vou precisar do toFixed, então vou apagar aqui esse comando. A divisão, a parte inteira da divisão, vale 5 e 3. A parte inteira é 1, a parte inteira da divisão é 1. Outro operador, copiar esse aqui, é o resto da divisão. Resto da divisão. É o x percentual y, que normalmente é lido assim, x mod y. Certo? O resto da divisão. Resto da divisão. Resto da divisão. O resto da divisão vale. Então, ó, se eu digitar um número aqui, ó, 16 e 2, o resto da divisão vale 0. Tá certo? Se eu digitasse, por exemplo, 5 e 2, o resto da divisão é 1. Né? Então, o resto da divisão vale 1. E aí só uma maneira de ilustrar isso, né? É simples, né? Bem simples. Se eu digitar aqui, se eu escrever aqui, ó, 5 dividido por 2, essa divisão aqui, a parte, o quociente dela, quanto é que vale? 2, né? 2, esse 2 aqui, vezes esse 2, dá 4. Eu trago esse número para cá, faço essa subtração aqui, que dá 1. Este é o resto da divisão. Certo? Esta informação aqui é o resto da divisão. Aqui é a parte inteira da divisão. Tá certo? Se eu botar 5 e 2, então, no navegador é exibido 2. Parte inteira da divisão. Certo? Vamos mostrar mais um operador que é importante. var. A potência, né? Potenciação de x por y, basta colocar 2 asteriscos. Aí eu posso escrever desta maneira aqui, esta frase. Ó.
x elevado a y, ou então com os números, né? Vamos botar com os números. Assim, x elevado a mais y mais vale. Vamos ver se vocês vão entender, né? Isso que eu coloquei aqui. Vai aparecer o número que está em x, aí vai vir a frase elevado a, depois o número que está em y. Se eu botar aqui, ó, 5 e 2. 5 elevado a 2 vale 25. Certo? 5 vezes 5, né? Massa, legal. Deixa eu diminuir aqui a fonte. E estes são os operadores aritméticos. Vamos mostrar os relacionais agora. Os relacionais. Os relacionais são aqueles que fazem comparações. Por exemplo, var maior recebe x maior que y. JavaScript vai testar isso aqui, né? Se isso aqui for verdadeiro, isso aqui retorna para a variável maior true. Se não, ele retorna falso. Vou mostrar na tela. Document.write. Vou até fazer a seguinte pergunta. X é maior que y? Aí vem a resposta. É maior. Vamos colocar só um BR aqui, né? Por boa prática, aqui vai ficar elegante. BR. 5 e 3. X, que é 5, é maior que 3? Verdadeiro. Se eu digitasse ao contrário, se eu digitasse 2 e 5, falso. Tá certo? Este é um operador relacional. Então, eu posso ter, vou botar aqui até o nome aqui, ó, relacional. Relacional. Eu posso ter essa operação maior ou igual. Então, se eu digitar 2 e 2, é verdadeiro. Eu posso ter a operação menor que 5 e 2, falso. Menor ou igual 5 e 2, falso também. Posso ter a operação relacional igual, e aí vejam, este é o igual. Ou seja, a variável relacional está recebendo esta operação aqui, ó. X é igual a y, vai testar. Se for, retorna verdadeiro. Se não, retorna falso. Ok? Tem o diferente. Esse aqui é o diferente, ó. Se eu digitar 5 e 3, é diferente? Sim, verdadeiro. Tem igual, maior, pronto, esses são os operadores relacionais. Tá certo? E aí vejam, os operadores lógicos, eles também retornam um valor verdadeiro ou falso. Certo? E normalmente esses operadores lógicos eles estão associados a uma operação que é lógica, ou seja, que está associada às variáveis booleanas. Por exemplo, lógicos recebe true. Os operadores lógicos são o i e o ou, e o negado. I, ou e o negado. Certo? O i lógico é assim que se escreve ele. I lógico. True e true. Vamos ver o que vale esse. Qual é a representação, né? Qual é a resultante desta operação. Lógico. Vou escrever até genérico aqui. Operação lógica. Lógicos. Verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro. Tá aqui, ó, 5 e 3, qualquer coisa, né?
Faltou BR aqui para ficar elegante. E eu vou, por enquanto, atribuir já valores aqui para x e y, porque não está dependente dessas duas variáveis mais, né? Tá aqui, 6 e 4. Então, ó, operação lógica, né? Eu estou fazendo aqui verdadeiro e verdadeiro, dá true. Se eu colocar um false aqui e verdadeiro, ele dá falso. Se eu colocar um true aqui e um false aqui, ele dá falso também. E se eu colocar falso e falso, ele também dá falso. Então vejam, o ilógico funciona da seguinte maneira. Ele apenas será verdadeiro se dois elementos são verdadeiros. Se por acaso pelo menos um deles for falso, então a resultante é falsa. E isso é o oposto do ou. Ou, que é esse símbolo aqui. Se pelo menos um desses dois forem verdadeiros, a resultante é verdadeira. Então vejam, vou executar novamente aqui. Ou falso, dá falso. Mas falso ou verdadeiro, dá verdadeiro. Certo? Então, verdadeiro ou verdadeiro também dá verdadeiro. E falso ou verdadeiro dá verdadeiro. Eu posso fazer algumas operações para negar essa informação aqui. Por exemplo, ó, falso ou verdadeiro dá verdadeiro. A gente já viu aqui, ó, verdadeiro. Mas se eu quiser negar o verdadeiro e virar falso novamente, é o oposto de verdadeiro, eu posso colocar uma exclamação aqui, ó, antes da operação. Então, o que tiver aqui será revertido, certo? Será negado. O que é falso vira verdadeiro, o que é verdadeiro vira falso. Então, era verdadeiro. Se eu clicar agora aqui, vai virar falso. Eu estou negando toda essa operação. Então, se fosse falso ou falso, aí nesse caso, eu vou estar recebendo verdadeiro, porque eu neguei isso. Tá certo? E esses são os operadores lógicos. O ou, o e o negado. Vou fazer aqui um exemplo prático, né? Exemplo bem prático. Por exemplo, usando aqueles operadores aqui, né? var, vou chamar ele de operação 1 aqui. Operação 1. Vai receber a seguinte expressão. 5 maior que 3 ou 3 menor do que 0. Certo? 3 é menor do que 0? Não é. Isso aqui, portanto, ó, isso aqui é falso. Certo? E isso aqui, 5 é maior que 3? Então vai ser verdadeiro e falso, que vai retornar falso. Vamos ver aqui a resultante disso. OP1. Operação lógica 1. Falso. Certo? E se eu colocasse assim, ó? Isso tudo negado. Por algum motivo. Verdadeiro. Certo? Beleza. Então vejam, todos esses algoritmos que foram desenvolvidos, que eu calculo, faço atribuições a uma variável, faço algum cálculo, alguma transformação de dados, alguma operação lógica e não faço mais nada além do que está aqui, é considerado um sequenciamento de algoritmos. Ou seja, todas as linhas desse algoritmo serão executadas, uma por vez, né? Primeiro essa, depois essa, depois essa sequência. Nenhuma dessas linhas aqui vai deixar de ser executada. Isso difere do próximo vídeo, que nós vamos ver as operações de seleção,
que determinadas linhas acontecem e outras podem não acontecer, tá certo? Então, pessoal, finaliza esse vídeo neste momento. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.